Tá na hora de acordar para aproveitar o feirão de dormitórios Lojas MM. Móveis direto da fábrica para renovar seu quarto com a parcela mais barata do Brasil. Guarda-roupa 6 portas só R$ 1.199,90 ou R$ 119,99 mensais no Carnê MM. Conjunto box casal com molas R$ 999,90 ou R$ 99,99 mensais no Carnê MM. Lojas MM. Aqui é tudo do seu jeito. Voltamos então para o segundo bloco do Fantasma em Destaque. A gente está chegando aí, né? Hoje é dia 30 de setembro, último dia do mês. Amanhã já estaremos no mês de outubro e daqui a pouco estaremos no final do ano. Da agora até o final do ano é um pulo com toda certeza, né? E a gente vai falar, como a gente falou no primeiro bloco, né? Vai fazer uma análise aí dos resultados da 29ª rodada, né? São apenas 2 jogos faltando aí para o complemento. Eles serão realizados na noite de hoje em Novo Horizonte. O Novo Horizontino pode voltar à liderança, enfrenta a Ponte Preta em Novo Horizonte. E no Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani enfrenta o Avaí. Aqui, né, a Ponte Preta, que também está ameaçada com 32 pontos, né, ela está ali junto com o Botafogo do Ribeirão, podendo entrar a qualquer momento na zona do rebaixamento. Não será nessa rodada, né, porque o CRB já atuou, o Brusque também e o Ituano também. Então a Ponte Preta, mesmo perdendo, ela vai ficar em 32, em 15º lugar, e o Botafogo do Ribeirão, e o Guarani tem a chance de vencer em casa e ir a 27 pontos. Isto acontecendo, né, o Guarani tem um jogo a menos também, exatamente contra o Botafogo do Ribeirão Preto. E esse jogo aí pode decidir muita coisa, mas muita coisa mesmo, né? O Amazonas também tem um jogo a menos contra o Goiás. São 2 equipes que, na minha opinião, também não correm risco, não vão correr risco de rebaixamento. E o outro jogo é o Operário e Sport. Aqui eles estão, na grande verdade, eles estão esperando para marcar esse jogo, porque o Operário não pede para jogar. E a CBF está protelando isso aí para ver se o Sport vai precisar do resultado desse jogo, né? Para daí fazer o que eles têm que fazer e empurrar o Sport lá para cima, porque eu tenho certeza que isto vai acontecer, né? O Sport é um dos queridinhos aí para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Existem outros, mas dentro de campo não estão correspondendo. Mas a rodada começou na quinta-feira, com a vitória da Chapecoense contra o Amazonas por 2-0. Né? A Chapecoense jogou na Arena Condá, venceu por 2-0 e foi aos 34 pontos, e aos poucos o time de Chapecó vai escapando desta zona incômoda do rebaixamento. No Castelão, na sexta-feira, né? Na sexta-feira, aliás, foram 2 jogos. No Castelão, o Ceará venceu o Brusque por 1-0. O Brusque até que fez um bom jogo, acabou tomando um gol lá né, um gol de uma falha individual e acabou perdendo o jogo. Mas o Brusque vem fazendo bons jogos. Não sei se na sequência ele vai deixar essa zona do rebaixamento, mas ele tem feito bons jogos. No Couto Pereira, aqui a gente comentou, né, no microfone da Rádio Clube Ponta Grossense, que era um jogo para empate. Muitos apostavam no Curitiba, mas na grande verdade os dois são muito irregulares, né? No campeonato, Curitiba como segundo investimento da competição, jogadores caros, né, mas contrataram totalmente errado, né? E o Goiás também, né, com bom investimento, e acabou fazendo um campeonato, está fazendo um campeonato totalmente irregular. E era um jogo para empate, né? Apesar do Curitiba ter vencido os seus 2 últimos jogos, né, depois que foi derrotado aqui em Ponta Grossa pelo Operário. Mas o Goiás foi lá e, inclusive, teve um gol anulado no final, que o VAR acabou invalidando o empate entre Curitiba e Goiás. Curitiba vai a 41 pontos. Ele, se tivesse vencido, iria a 43 e estaria a 4 da zona do rebaixamento. Como acabou empatando, ele está hoje a 6 pontos e está numa situação difícil, assim como o Goiás, né, que tem lá os seus 38 pontos
e não sobe mais, né? O Goiás, na grande verdade, pode ser que matematicamente exista essa possibilidade, como existe para o Operário também, existe para o Amazonas, mas para o Avaí, mas eu tenho a impressão que as coisas vão ficar mais ou menos como elas estão ali, né? Talvez o Ceará, né, que também evoluiu nas últimas partidas, possa ingressar, o próprio Vila Nova, né? O América Mineiro também altos e baixos, né? Os últimos 5 jogos venceu apenas 2, então vamos ver. Mas acho que Curitiba e Goiás só para o ano que vem. O Paysandu conquistou uma vitória importante e necessária em casa, na Curuzu, derrotou o Ituano por 1-0 e foi a 33 pontos. Se não fosse essa vitória, o Paysandu estaria com 30 pontos hoje, mesma pontuação do CRB, que é o primeiro dentro da zona do rebaixamento. Ele estaria fora, né? Mas pelo saldo de gols, que o dele é -6 e o do CRB é -8, o número de vitórias seria igual. Então, tá aí uma vitória importante, né? Repito, uma vitória muito importante do Paysandu, que assim respira um pouquinho, mas nada definitivo. Em Goiânia, bom resultado para o Botafogo de Ribeirão Preto, que faz o 32º ponto, né? E estaria hoje com 31. O Botafogo há 4 partidas não vence, né? 2 empates nos últimos jogos e 2 derrotas. Complicada a situação do Botafogo, vai ter que se cuidar muito até o final para não entrar na zona do rebaixamento. E o resultado para o Vila Nova foi péssimo, né? Que precisava ganhar, jogando em casa, estaria hoje dentro da zona de acesso com 48 pontos, mas com empate ficou em 5º lugar com 46. É outro time que vem caindo, né, nessa reta final do campeonato da Série B. Por isso que eu acho que o Ceará, de repente, pode beliscar alguma coisa em relação ao Mirassol, né? O Sport está se encaminhando aí para ser um dos 4, né? E daí a outra vaga ficar com o Mirassol e outras, Vila Nova, Ceará, América Mineiro. E na Vila Belmiro a gente já falou sobre o Santos, né, que conquistou a liderança provisória, venceu o Operário por 1-0. O CRB bateu o América Mineiro por 2-1, esse sim um jogo importante, um jogo em que o CRB com a vitória dá um passo muito grande para sair dessa zona do rebaixamento. Tem muita gente ali perto, né? E a gente vai analisar essa classificação daqui a pouquinho. O Mirassol em casa era um jogo de ganhar, né? Um jogo de 6 pontos, confronto direto, empatou com o Sport em 0-0. Bom resultado para o Sport, muito ruim o resultado para o Mirassol. Hoje à noite, Novo Horizontino e Ponte Preta jogam às 21 horas em Novo Horizonte e às 21h30 no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani enfrenta o Avaí. Aqui o Novo Horizontino vencendo, ele vai para 54 pontos, ultrapassa o Santos, que tem 53, e a Ponte Preta fica nos 32, muito ameaçada. E no Brinco de Ouro, o Avaí, que tem hoje 40 pontos, se vencer, ele vai encostar lá em cima, né? O Avaí precisa vencer, mas acho muito difícil a missão do Avaí. Acho que o Guarani... também se o Guarani não vencer, vai acabar sendo rebaixado, vai acabar assinando o atestado de óbito ali, não vencendo em casa, né? Precisa vencer. O Avaí também, isso vai fazer do jogo um jogo emocionante. A classificação, então, ela fica com o Santos em primeiro com 53, o Novo Horizontino é o segundo com 51, em terceiro Sport 47, quarto o Mirassol 47, o Vila Nova é o quinto com 46, Ceará é o sexto com 45, América Mineiro é o sétimo com 44, oitavo Curitiba 41, Avaí nono com 40, o Operário é o 10º colocado com 39 pontos, em 11º Amazonas 39, 12º Goiás 38. Daqui para baixo, eu acho que estão aí os 4 rebaixados. Em 13º, a Chapecoense 34, 14º, Paysandu 33, 15º, Ponte Preta 32, Botafogo de Ribeirão é o 16º com 32 e a zona do rebaixamento com o CRB 30, o Brusque 29, o Ituano 28 e o Guarani 24 pontos
ganhos. A próxima rodada nós vamos ter no Germano Krieger, né, na quinta-feira, 21h30, Operário e Chapecoense. É o jogo que abre a 30ª rodada do campeonato, reta final da Série B. No Independência, na sexta-feira, 19 horas, América Mineiro e Curitiba. Na própria sexta-feira, às 20 horas, CRB e Paysandu. Tá vendo os confrontos que eu falei? Confronto direto aqui da zona de baixo. Na ressacada, na sexta-feira, 21h30, Avaí e Brusque, um clássico catarinense, que o Brusque precisa do resultado. Na Arena da Amazônia, 21h30 na sexta-feira, o Amazonas enfrenta o Novo Horizontino. Moisés Lucarelli, outro confronto daqueles que eu falei, Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto. No Novelli Júnior, 17 horas sábado, outro confronto, Ituano e Guarani. No Maião, em Mirassol, o Mirassol enfrenta o Vila Nova, aqui um confronto lá de cima. O Mirassol precisa vencer, né? Se não vencer, vai começar a complicar a sua situação, que hoje ainda é de G4. No Ailê Pinheiro, na Serrinha, na segunda-feira. Domingo não tem jogo por conta das eleições. 21 horas, Goiás e Santos. E na Arena Pernambuco, às 21 horas, o Sport enfrenta o Ceará. Uma rodada importante, mas atentaram para o detalhe, né? São 3 confrontos que eu disse que ali da zona de baixo. O CRB vai enfrentar em casa o Paysandu. Se vencer, ele coloca o Paysandu junto, né, na mira da zona do rebaixamento. Ituano e Guarani, se o Ituano vencer, o Ituano vai a 31 pontos e deixa o Guarani lá embaixo, né? E no Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Guarani fazem um jogo ali dos dois com 32 pontos. O que perder vai para a zona do rebaixamento com certeza, por conta... Se você imaginar que o CRB vai vencer o Paysandu, ele vai a 33. Ponte Preta e Botafogo. Se houver um vencedor, o perdedor, aquele que perdeu o jogo, vai ingressar na zona do rebaixamento. Complicadíssima a situação, como eu disse, a reta final do Campeonato Brasileiro da Série B em 2024. A gente já volta, né, para falar agora da Série C, né? O Londrina, que praticamente estava lá embaixo, estava morto, todo mundo imaginando, com as primeiras 2 derrotas da equipe no quadrangular, cairia fora, mas ele ressuscitou e vai decidir vaga no próximo domingo lá em São João del Rei. A gente já volta para falar da Série C do Campeonato Brasileiro.